Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou gravar o vídeo do replante que eu fiz com vocês, não deu certo, né? Que eu pedi desculpa pra vocês porque eu fiz, gravei que não deu pra ver direito, então eu peço desculpa e hoje eu vou regravar o vídeo, tá? Então eu vou tirar essa orquídea aqui desse vaso. As orquídeas catileias, se você vai tirar o substrato dela, o substrato é velho, você quer tirar o substrato seco dela antes de fazer o replante, que é o correto, você não precisa molhar. Por quê? Porque ela não enraiza no substrato, ela só enraiza ao redor do substrato. Então, você pode tirar todo o substrato seco e depois você lavar bem as raízes embaixo da torneira. As catileias, todas as raízes mais antigas dela, ela bifurca, tá? Bifurca com certeza, porque eu botei algumas em árvore, não cortei nenhuma raiz e elas bifurcaram. Mas se vocês, na hora que vocês molhar, vocês verem que tem alguma raiz muito seca, que não vale a pena deixar no vaso, porque esse vaso que eu vou fazer, eu não vou cobrir todo o pé da brita, eu vou deixar as raízes expostas, vocês verem o que é melhor pra vocês. Tá? Lembrando que eu não vou cortar tanta raiz assim, tá? Eu vou tentar não cortar, mas se eu cortar, eu falo pra vocês. Eu já vou molhar elas aqui e vou ver se é pra cortar ou não. E já falo. Eu vou usar o amarrilho pra prender ela no vaso, pra depois somente preencher com pedra brita. Por quê? Porque o amarrilho, ele deixa a raiz mais presa. A orquídea pra enraizar, principalmente quando tá em vaso maior, ela precisa ter a sustentabilidade e tá bem presinha pra poder enraizar bem. Se você vai plantar no vaso assim, ó, não tem problema de você pegar e enterrar todas as raízes. Mas como eu vou fazer um vaso grande com ele, que é um arranjo, daí não dá, eu quero deixar um pouco de raiz exposta, principalmente as orquídeas que tem brotação nova, tá? É muito fácil de tirar o substrato dela, lembrando que essas orquídeas aqui tem pedra brita, mas tem umas que não tem. Tem umas que é só esfagno, então vocês têm que fazer o replante o mais rápido possível, porque esfagno estraga muito, muito as raízes. Ó, eu limpei tudo que eu podia limpar, pode ser que aqui dentro, que eu não alcance com os dedos, tenha ficado algum substrato, que realmente ficou, eu tô vendo uma pedra aqui, mas é só uma pedra, então eu não vou mexer. Mas vocês estão vendo tanto de raiz, não estão ruim, elas estão marrom por causa do substrato que ela estava, que era esfagno misturado com carvão e pedra brita, né? Eu acho que a pedra brita é a número 0. Não, é a número 1. Tava com pedra brita número 1. Então, o que eu vou fazer, ó? Essa orquídea aqui é uma orquídea bem saudável. Vocês podem ver o enraizamento dela e a brotação. Ela ainda está florida. É uma orquídea que eu vou fazer o replante e eu não vou me preocupar com ela, porque ela tem bastante raiz. Só que o que acontece? As orquídeas que você planta em vaso, tanto de barro como de plástico, você não pode ficar molhando, tá? A cada 15 dias vocês vão molhar, porque se vocês molhar uma orquídea dessa que tem bastante raiz toda semana, e ela fica dentro de casa como as minhas, vai apodrecer todas as raízes. Aí, em vez das raízes bifurcar, elas mofam e apodrecem. Tá? Então, plantando elas num vaso e deixando na pedra brita e molhando a cada 15 dias é o suficiente. Por quê? Porque as raízes, elas mantêm a umidade e a pedra brita mantém a umidade embaixo, tá? Eu vou começar o replante, vou mostrar direitinho pra vocês como vou fazer. Vou usar o amarrilho, vou prender e depois vou preencher o vaso com pedra brita ao redor. É só isso que eu vou fazer, tá, pessoal? Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou fazer um arranjo com essas catileias aqui, como eu prometi pra vocês. Eu vou tirar todo o substrato dela, né? Tem várias cores. Eu comecei a tirar já o substrato dessa daqui. Ela vem com um esfagno sujo, preto. Com pedacinhos miúdos de carvão. E uns pedacinhos de pedra brita. Eu vou tirar um pouco, vou colocar lá dentro d'água para mim ver as raízes que tá verde e as que não estão. Faz um pouco de sujeira, mas eu sempre tiro o substrato aqui numa bandeja seco para mim poder reaproveitar esse substrato. Aqui eu tenho um balde com água limpo. Eu vou colocar elas e vou deixar. Vou deixar aqui mais ou menos uns 20 minutos, para até para soltar o restante do substrato. Enquanto isso, eu vou tirar o substrato das outras e aí eu já mostro para vocês.
Gente, nesse vaso aqui, ó, eu usei 4 amarrador. Por que que eu vou usar amarrador? Porque eu não vou usar muita pedra brita, tá? Tem vaso que dá, tem vaso que não dá pra amarrar porque não tem furo, né? As catileias são orquídeas que não dá pra utilizar sem o amarrador, tá? Porque eu vou plantar elas de uma forma que elas não necessite de muito substrato. Você vai botar a pedra brita só depois que você conseguir amarrar. Então, como é que você vai amarrar? Você vai pegar o amarrador, você vai prender ele, assim, ó. Depois você pode cortar essa pontinha, ou então deixar a pontinha para apertar mais, tá? Gente, conforme a gente vai fazendo o replante delas assim, ó, prendendo elas, tá? Tem umas que vai ficar mais deitadinha, tem outras que vai ficar mais em pé. Mas depois que você colocar a pedra brita, ela vai ajeitar certinho. Eu prendi só com amarrador, vocês estão vendo que não tem nenhum substrato. Eu vou terminar de amarrar todas e já mostro pra vocês certinho. Eu amarrei todas as frentes das orquídeas pra cá. Por quê? Porque eu deixei as partes velhas aqui no meio. Tá? As brotações novas que vai sair, elas vão procurar o lugar para fora e não para dentro. Porque eu quero que vá para fora para mim poder ver o desenvolvimento dela, para ela preencher o restante do vaso. Sempre que vocês plantarem uma orquídea que elas tenham bulbos que ela cresça para frente, vocês têm que deixar espaço para ela poder preencher o resto do vaso. Agora que eu prendi, ó, elas não estão soltas. Com amarrilho é a coisa mais fácil que tem prender. Se o vaso for muito furado, vocês podem prender até na lateral e deixar. Agora, gente, o que vocês vão fazer é preencher o restante do vaso com um pouco de pedra brita. Um pouco como? O suficiente para ter pedra brita no fundo. Só para cobrir o vaso embaixo e nada mais, tá? Eu não quero que vocês cubram muito, o vaso de barro não ficar muito pesado. Até para manusear, para molhar as orquídeas e tudo é muito ruim. Então eu vou preenchendo aqui, ó. Lembrando que se esse vaso ficar na rua, vocês vão ter que molhar todos os dias, porque seca rápido. Mas dentro de casa, daí molhando a cada 15 dias é o suficiente, porque ficou bastante raiz, essas raízes é o que vai manter a umidade dela, tá? O vaso de barro, ele, toda vez que você molhar ele, as orquídeas, elas vão, as raízes vão puxar o que elas querem para elas, e o restante, o vaso de barro puxa, então nunca vai ficar água ensopada. Parada no fundo do vaso, vocês nunca vão ter, tá? Eu não cortei as pontinhas do amarrilho ali. Por quê? Porque essas raízes aqui, ó, que ficou, vai ter algumas que vão secar e vão murchar e não vai rebrotar, tá? Tem outras que vai bifurcar, então as que bifurcar, beleza. Mas pode ser que depois, no futuro, eu tenha que prender, puxar mais esse amarrilho aqui que eu coloquei. Que agora eu já preenchi aqui, não dá pra ver muito, ó. Mas pode ser que fique folgado com o tempo as orquídeas. E orquídea solta não enraiza. Nesse vaso aqui eu usei 4 catileias. Só que 4 catileias com bastante brotação, ó. Já tá com brotação nova e tudo, ó. Então, já é umas catileias mais... Por que que eu usei 4 catileias nesse vaso? Porque eu preciso deixar a lateral dela com espaço pra ela poder enraizar. Se eu não deixar, ela não vai enraizar. E se eu não deixasse ela bem presa, se eu deixasse ela solta, se eu não usar o amarrilho, ela não ia enraizar bem, tá? Então, ó, eu usei mais ou menos uns 2 dedos de brita. Não preenchi o vaso todo igual eu fiz com a Denfal, tá? Pra quê? Pra vocês verem que não precisa cobrir todas as raízes, tá? Como eu prendi com amarrilho, né, com amarrador, essas raízes aqui, ó, elas podem ficar expostas, não tem problema nenhum. Até porque a nova brotação que tá saindo, ela tem que ter espaço para desenvolver as raízes.
As catileias, quando você planta num vaso normal assim, ó, você pode enterrá-la toda que os bulbos se sobressaem. Mas aqui, como eu vou fazer um arranjo, né, e eu quero que ele preencha todo o vaso, eu vou deixar espaço, não vou preencher de brita, até para mim, quando eu for manusear ele para molhar e tudo, eu não ter tanto trabalho. Tá, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Eu espero que vocês tenham visto direitinho esse arranjo, né? Que eu já tinha feito da outra vez, mas não deu para ver bem. Então, dessa vez eu decidi fazer o replante diferente para vocês tentar ver bem, para ver que é muito fácil. É só usar amarrilho, o vaso é furado embaixo, amarrar bem e depois preencher com pedra brita, tá? Cabe 4 orquídeas porque esse vaso só tem 4 furos, tá? Beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.